Oi pessoal, boa tarde. A Pro precisou gravar um outro porque eu não gravei em tela cheia aqui no meu notebook. Vocês me desculpem, tá? Então vamos lá. Vamos para mais uma semana de estudos? Então vamos começar. Oitavo ano, a gente vai começar a ver agora a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada é uma operação particular da radiciação. É a operação inversa da potenciação. Assim como a multiplicação é a inversa da divisão, a soma é a inversa da subtração, a gente tem também que a raiz, né, é a operação inversa da potenciação. E a potenciação, vocês já estudaram, vocês já viram, certo? Então, como que a gente faz para calcular a raiz quadrada? Para saber a raiz quadrada de um número, podemos pensar que um número elevado ao quadrado será o resultado. Portanto, o conhecimento da tabuada e de potenciação são extremamente necessários. Então, precisamos, saber bem a tabuada e a potenciação, que é uma coisa que vocês já viram, já estudaram. Ok? Então aí eu coloquei um quadro para vocês estarem observando, Então, de um lado da tabela a gente tem os números elevados ao quadrado e do outro lado da tabela a gente tem a raiz desse número. Então eu vou ler alguns para vocês estarem entendendo. Então a gente tem ali 1 elevado ao quadrado é igual a 1. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. 4 ao quadrado é igual a 16. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. 6 ao quadrado é 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. 7 ao quadrado é igual a 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. 8 ao quadrado é igual a 64. Por quê? Pois 8 vezes 8 é 64. A raiz de 64 é igual a 8. Pois 8 vezes 8 é igual a 64. 9 ao quadrado é igual a 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. 10 ao quadrado é 100. Então, a raiz quadrada de 100, 10. E assim, pessoal, tem vários números aí, até o 30. A raiz quadrada é 30 ao quadrado, que é 900. E a raiz de 900, que é 30. Então, vocês têm aí nessa tabela alguns exemplos, ok? Agora, a Pro vai ensinar como a gente vai calcular a raiz quadrada de números grandes. Então, dê a raiz quadrada do número 2704. Então, como que a gente extrai, como que a gente calcula a raiz quadrada? Pela fatoração de números primos, tá? Então, eu vou começar. 2704, como ele é par, vou dividir por 2. Vai dar 1352. Como é par, divido por 2 de novo. 676. Como continua sendo par, divido por 2. Vai dar 338. Continua sendo par, divido por 2 novamente. Vai dar 169. O 169 vai dividir por 13. Que vai dar 13, que divide por ele mesmo, que vai dar 1. Então, como é que a gente faz? Então, eu tenho que a raiz quadrada de 2704 é igual. Então, eu vou abrir uma raiz quadrada grande e vou colocar o que a gente achou dentro dessa raiz. Então, a gente tem o 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado de novo e 13 elevado ao quadrado.
Então foi isso que a gente achou. Eu coloco o que eu achei dentro da raiz quadrada. E vou sempre de 2 em 2, porque a raiz é quadrada, para facilitar para a gente. Então agora, o que acontece? Aqui, esse 2 ao quadrado é 4, mas ele está dentro da raiz. E a raiz de 4 não é 2? Então é a mesma coisa que eu fizer isso aqui. Eu elimino. Então o 2 sai fora. Aqui de novo, 2 ao quadrado não é 4? Ele está dentro da raiz. A raiz de 4 é 2. Então é a mesma coisa que se eu fizesse isso daqui. Cortasse. 13 ao quadrado. 13 ao quadrado, a gente tem o valor aqui, ó. É 169. Tá? É 13 vezes 13 que dá 169. Então eu tenho aqui que é a mesma coisa que se eu eliminar. Então, eles saem fora da raiz. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 13. Fazendo essa multiplicação, vai dar 52. Então, temos que a raiz quadrada de 2.704 é igual a 52. Certo, pessoal? Então, vamos continuar aí. Agora, a Pro vai explicar o cálculo da raiz quadrada não exata. Então, tem números que não possuem raiz quadrada exata. Então, eu preciso saber como eu faço para extrair essa raiz, como que eu faço para calcular essa raiz. Então, eu dei como exemplo o número 147. O 147, vou fatorá-lo também, tá? Deixa eu passar um traço aqui, que a Pro não passou. Ficou retinho, mas tá bom. Então, o 147, eu vou dividi-lo por 3. Vai dar para mim dividir por 3. Que vai dar 49. 49 eu divido por 7. Que vai dar 7. Que divido por ele mesmo, que dá 1. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 147 é igual. Aí eu abro uma raiz, né, grande para colocar o que apareceu aqui na nossa fatoração. Então, apareceu o 3, tá lá, 3 vezes. E apareceu o 7 2 vezes. Então, eu ponho 7 elevado ao quadrado para facilitar para mim na hora que eu for resolver. Porque aí o que vai acontecer? Esse 2, como a minha raiz também é quadrada, o índice dela aqui é 2, só que a gente não põe, porque como a gente já fala raiz quadrada, já está indicando que o índice é 2, certo? Então, o que a gente faz? A gente elimina esse 2 com a raiz, certo, pessoal? Então, o que vai acontecer? O 3 eu não eliminei, ele vai continuar dentro da raiz. E o 7 que eu eliminei saiu fora. Então, vai ficar 7 vezes a raiz de 3. Esse é o nosso resultado final. Tá bom, pessoal? Então, vai ficar 7 vezes raiz de 3. Tá? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido, ok? Agora, a Pro passou 2 exercícios. Que tá faltando um i aqui também. E o acento, né? Então, vamos lá, ó. Determine a raiz quadrada exata, dos números abaixo pela fatoração, como eu fiz no exemplo, tá? Então, ele já está falando que esses números aqui que foram dados têm raiz quadrada exata. Então, vocês vão fazer pela fatoração bonitinho e determinar esse resultado, tá? Não precisa copiar, só põe lá exercícios, coloca a data de hoje, coloca a letra A e já resolve, tá? Número 1, né? Letra A e já resolve. Agora, o segundo exercício. Determine a raiz quadrada, aqui tá falando não exata, dos números abaixo, pela fatoração. Então, ele já tá falando para mim que os resultados não serão exatos. É parecido com o exemplo que eu acabei de mostrar,
tá? Vai ficar número dentro da raiz, não tem problema, esse é o resultado. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, estarei aqui. Ok, pessoal? Bons estudos, fiquem com Deus e beijos a todos.